Olá, eu sou Maria Tânia, sou professora de língua portuguesa do IFRN e nós estamos aqui hoje para estudar sobre a revisão linguístico-textual em material didático para a educação à distância. Eu estou como revisora de material didático para a educação à distância em parceria entre a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, e o IFRN desde 2008, desde que nós começamos a produzir material didático aqui na instituição. Esta aula que nós vamos ter hoje, ela está vinculada ao curso de material, produção de material didático que os senhores estão fazendo. Bem, então, antes de chegarmos propriamente a falar sobre a revisão linguístico-textual nas aulas para a educação à distância, é interessante que nós passemos antes pelo conceito de educação à distância. A educação à distância é uma modalidade educacional na qual os sujeitos participantes estão, na maioria das vezes, separados espacialmente ou seus respectivos tempos nem sempre coincidem. Sendo assim, o processo ocorre sem contiguidade espaço-temporal. Então, esse aluno que está estudando à distância, nem sempre ele estará na sala de aula, na plataforma, nem sempre ele estará na sala de aula ao mesmo tempo em que o seu professor está. Por isso que nós falamos em tempos, né? Esse aluno pode estar separado espacialmente e temporalmente de seu professor. E ainda, uma outra coisa que nós devemos quebrar, né, um paradigma que nós devemos quebrar já desde o início. O aluno que estuda à distância não é aquele aluno que não tem tempo para estudar. Nós precisamos quebrar com esse preconceito que existe. Uma vez, nós na diretoria de produção de material didático, fizemos um levantamento e verificamos que o nosso aluno aqui, que faz o curso à distância, ele lê muito mais materiais do que o nosso aluno presencial. Bem, então continuando aqui, ainda falando sobre esse aluno que estuda à distância. O aluno realiza a maior parte de sua aprendizagem por meio de materiais didáticos previamente preparados que promovem o processo de interatividade. Então, o professor conteudista, quando ele vai pensar nesse material didático, quando ele vai produzir, ele precisa atentar para esse ponto. Ele precisa saber, né, ter ciência o tempo todo durante o processo de produção, que esse aluno ele precisa interagir com esse material, ele precisa se adaptar a esse material também, ele precisa ter uma certa familiaridade com esse material. Sobre ainda essa educação à distância, né? Dessa forma, o professor, pensando no material, na produção de material didático dessa forma, nós temos aí um desafio para esse professor. Ele deve estimular a observação desse aluno, a experimentação e o registro através de atividades à distância e ou presenciais. Aí vocês podem perguntar, mas é possível uma atividade presencial? Mas o curso não é à distância? Sim, é possível, dependendo do professor formador. Por exemplo, se esse professor solicitar que o aluno faça uma pesquisa em campo, né, em loco, se ele estiver estudando a disciplina Sistema de Abastecimento de Água, por exemplo, e o professor formador da disciplina, que não necessariamente é o mesmo professor conteudista, se esse professor solicitar que o aluno vá à estação de tratamento de água da cidade e procure se informar se foi construída uma estação piloto, né, para saber quais são as etapas necessárias para tratar essa água, nós vamos ter aí uma atividade presencial, mesmo o curso sendo à distância. O professor, ao produzir esse material didático, ainda precisa propor questões que sirvam como guia para conduzir o aluno à construção de saberes. Então, esse aluno que está estudando à distância, ele precisa ir tentando fazer essa interligação entre os saberes, até mesmo entre uma disciplina e outra. É interessante quando há esse diálogo.
Eu já peguei materiais para revisar em que um professor faz referência a um conteúdo que foi estudado por esse aluno no mesmo curso em uma outra disciplina de um outro período. Isso é bem interessante. O professor conteudista ainda deverá estabelecer relações entre fatos e entre conceitos aparentemente desconectados. Esse caso que eu acabei de citar é um deles. E ainda fazer uma interligação e complementação desses saberes. De repente, uma disciplina do âmbito da biologia pode manter uma relação e resgatar um conceito prévio lá da química. Então, o professor ele precisa também, nesse material didático, se ele tiver esse conhecimento, ele precisa tentar estabelecer essas relações. Outras situações ainda, outras coisas que esse professor precisa atentar, que os senhores precisam atentar na produção desse material. Relacionar conhecimentos locais, inicialmente atrelados a conhecimentos situados. Então, relacionar um conhecimento local, ali da comunidade, a um conhecimento que está posto lá no material didático. É interessante quando esse professor tem conhecimento desse seu público-alvo. Aqui, por exemplo, nós revisamos há algum tempo um material sobre cartografia e o professor utilizava exemplos com mapas aqui mesmo da região, o mapa da Grande Natal, o mapa apenas da cidade de Natal. Então, o aluno vai se familiarizando e vai se identificando com o material. Isso é importantíssimo. O professor ainda deve priorizar determinados tipos de conhecimento em função da necessidade de sua utilização. Bem, aqui nós, na condição de professores, sabemos que há muitos conhecimentos com relação à disciplina que são necessários para o aluno e outros que podem não ser priorizados naquele momento. Então, o recorte também é muito importante ser feito, até porque às vezes temos uma quantidade limite de aulas. Tem disciplinas que só tem 7 aulas, tem disciplinas que tem 15 aulas, tem disciplina que são 20 aulas. Então, é importante saber fazer o recorte apropriado, adequado e deixar lá, priorizar os conteúdos mais importantes, mais pertinentes. O professor ainda deve garantir a atividade participativa e criativa no mundo produtivo. Olha, aqui o aluno precisa já vislumbrar esse campo produtivo, esse mundo produtivo, o seu campo de trabalho. Se o professor consegue fazer com que nas atividades dessa disciplina o aluno já vislumbre esse âmbito de trabalho que ele terá lá na frente, será muito importante. Bem, falando agora sobre a linguagem no material didático. O uso da linguagem no material didático em educação à distância, de educação à distância, deve dar a impressão de que o professor encontra-se próximo ao aluno o tempo todo. Por isso, nós devemos manter com esse aluno uma interlocução, né? A linguagem deve ser clara e objetiva, evitando assim períodos longos. Quando nós produzimos algum material, principalmente quando ele é à distância, com parágrafos compostos com períodos longos, esse aluno, principalmente se ele não tiver o hábito de leitura, ele pode não entender muito bem o conteúdo. Então, seria interessante, aliás, que nós façamos, sigamos essa orientação de produzir parágrafos. Os parágrafos podem até ser um pouco longos, mas os períodos precisam ser curtos, sem muitas orações subordinadas. E ainda esse material, ele precisa manter uma interlocução com o aluno. O professor conteudista, na medida do possível, já vai, na duração da produção desse material, tentando manter essa interlocução. Como assim? Olha, aluno, aqui você vai encontrar um material mais aprofundado para você poder se basear para responder às atividades. Aluno, na próxima aula você terá um conhecimento mais apurado sobre esta sessão. Então, sempre se referir ao aluno, sempre manter essa interlocução com ele. Até porque, como o ensino já é à distância, quebrar um pouco essa frieza,
não é? Porque o único contato que o aluno tem com esse professor é com o material didático. Quer dizer, o único contato não, mas um contato inicial, né? Vai ter o professor formador. Ainda sobre essa linguagem no material didático. O professor ele deve procurar, em seu material, construir processos lúdicos e prazerosos para promover satisfação. Então, se o professor consegue, nas atividades, nos exemplos dessas aulas, fazer com que esse aluno já tenha uma certa familiaridade com esse discurso, com esse conteúdo, com esse assunto, até de uma maneira lúdica, levando esse processo de uma maneira lúdica, esse aluno ele vai aprender muito mais. O professor ele deve ainda incentivar nos alunos uma atitude investigadora. Essa atitude investigadora ela pode ser proporcionada também ao longo das atividades que são dispostas na aula. Porque na educação à distância, as atividades elas são dispostas ao longo da aula e não apenas ao final. Então, à medida que, se nós tivermos, por exemplo, uma aula com 20 páginas, então, à medida da construção, à medida em que o professor conteudista vai elaborando esse material, ele vai dispondo atividades, mesmo que sejam curtas, ao longo de toda a aula. E ao final da aula, nós vamos ter uma autoavaliação, que é ainda uma última atividade na qual esse aluno terá a oportunidade de avaliar os seus conhecimentos durante aquela aula, que ele adquiriu naquela aula. O professor ainda, ao elaborar esse material didático, ele precisa manter o foco do processo na autoaprendizagem guiada, uma vez que esse material é para o aluno que está à distância, apoiado nos materiais disponíveis, impressos ou não. Porque esse material que os senhores elaboram, muitas vezes são também impressos. O aluno vai ter acesso a esse material na plataforma e depois pode ter também acesso ao mesmo material de forma impressa. Agora vamos falar propriamente sobre o processo de revisão linguístico-textual, que é o nosso foco nessa aula. A revisão linguístico-textual tem como propósito tornar o texto mais claro e objetivo, dirimindo aí ambiguidades, já pensando nisso, né? E ainda fazer a adequação da linguagem da aula à variante padrão da língua portuguesa. Por mais que nós tenhamos uma interlocução aí, ela é possível sim essa interlocução ser mantida com a adequação à língua padrão. Esse é um outro paradigma que nós devemos também quebrar. Não necessariamente você precisa manter uma interlocução com esse aluno e utilizar uma linguagem que não seja a norma padrão e que seja informal. Você pode manter a formalidade, você deve dosar esse seu discurso. Então, manter a formalidade, ter uma interlocução com o aluno e ainda adequar o seu discurso, o seu enunciado à norma padrão da língua portuguesa. Agora vamos falar um pouco sobre o fluxo da produção do material. Nós temos aqui, primeiro, o professor conteudista, que vai postar a primeira versão da aula lá na plataforma. Depois dessa postagem pelo conteudista, essa aula ela vai ser revisada pelo revisor de ABNT e pelo revisor linguístico textual. O revisor de ABNT, ele fará as adequações dessa aula de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ele vai visualizar, vai analisar o tamanho de fonte, as legendas, os quadros, as tabelas, a adequação do discurso alheio, quando os senhores postam uma referência, um conceito de um outro pesquisador. Então, o revisor de ABNT, ele vai fazer as adequações, se forem necessárias, nesse âmbito. E o revisor linguístico-textual, além dele revisar a norma padrão da língua na aula, fazer a adequação do discurso, se for necessário, a norma padrão, ele vai também atuar como designer instrucional. Mas o que é isso? O design instrucional, ele vai atuar também no âmbito pedagógico.
ele vai visualizar as imagens, analisar se essas imagens estão adequadas realmente para o conteúdo que está posto na aula. Ele vai analisar os objetivos da aula, se o conteúdo da aula está de acordo com os objetivos que foram propostos. Ele vai ainda tentar resolver as atividades da aula, a fim de verificar se esse aluno terá condições de, apenas com o material que foi produzido pelo professor conteudista, se esse aluno conseguirá realizar todas as atividades que estão na aula. E por último, claro, esse revisor linguístico-textual, ele fará, como eu já falei, ele fará a adequação do discurso do professor da aula para a norma padrão da língua portuguesa, se assim for necessário. Depois dessa revisão, a aula volta para o professor conteudista a fim de que ele faça as adequações solicitadas ou ainda atenda às sugestões desses dois revisores. Depois que o professor conteudista terminar essa revisão do seu próprio material, esta aula vai novamente para a plataforma, a fim de que os mesmos revisores, o revisor linguístico textual e o revisor de ABNT, dê uma outra olhada, revise novamente a aula para verificar se as solicitações foram atendidas, se as adequações foram realmente postas, foram realizadas. E depois disso, essa aula, estando pronta, ela vai para o diagramador, o qual vai vai resgatar, tirar esse conteúdo da aula e colocar no projeto gráfico do curso. Ele vai fazer essa diagramação e colocar a aula em PDF. Vamos falar agora sobre a nomenclatura para a produção desse material didático. Bem, esse fluxo que vocês estão vendo aí na tela serve para toda e qualquer aula que os senhores produzirem. Nós temos primeiro aí o arquivo que o professor irá postar na plataforma, o primeiro arquivo da aula, será intitulado Aula Elaborada. Quando essa aula for revisada pelo revisor de ABNT, ficará como Aula 1, revisão de ABNT. Logo após, o revisor linguístico-textual retirará esse arquivo e fará a revisão linguístico-textual e a revisão de design instrucional. Nesse momento, o revisor, quando postar esse arquivo na plataforma, ele irá intitular essa aula como Aula 1, RVL 1, para identificar que foi a primeira revisão linguístico-textual que foi efetuada nessa aula. Depois, essa aula volta para o professor conteudista e esse professor, quando postar novamente essa aula na plataforma, ele vai postar como Aula 1, RP, que significa revisão do professor 1. Depois, quando essa aula voltar para a revisão linguístico-textual, vai ser intitulada Aula 1, Revisão Linguístico-Textual 1, né? RVL 2, perdão. Se for necessária uma segunda revisão. Se não for necessária uma segunda revisão, esta aula já será, o revisor linguístico-textual já fará desse arquivo o arquivo final, não é? Aula 1, PF, quer dizer, postagem final, porque dali ela já vai para a diagramação. E depois que ela for para a diagramação, os diagramadores colocarão um outro arquivo que será revisado também, novamente, pelo revisor de ABNT, que nesse momento fará a ficha catalográfica, será revisada novamente pelo revisor linguístico-textual e quando a diagramação fizer a revisão final, já com algumas adequações desta última revisão, será colocado o arquivo com o nome de DF, diagramação final. Eu gostaria de deixar ainda para vocês alguns lembretes com relação a essa produção do material didático. Nós vamos ter aqui, né? Sempre o professor deve atentar para isso, lembrar, né? Obedecer à nomenclatura da postagem da plataforma. Esta obediência à nomenclatura
vai facilitar o fluxo, porque se esse professor postar a aula com uma nomenclatura diferente, pode atrapalhar esse fluxo, porque o revisor de ABNT ou o revisor linguístico pode não entender que será a vez dele de revisar novamente o arquivo e pode atrapalhar esta programação, este fluxo. O professor ainda deve inserir nas referências bibliográficas todo o material utilizado na elaboração da aula, porque esse lembrete sempre é comum nós pegarmos aula em que o professor faz uma citação de discurso alheio durante o processo, no corpo da aula, e se esquece de colocar lá ao final, nas referências bibliográficas da própria aula. Portanto, para evitar que nós já lembremos ao professor, né, que é necessário fazer isso, é interessante que à medida que se vai produzindo a aula, se coloque já lá ao final todo o material utilizado, até porque por vezes é necessário, inclusive, colocar a página, citar a página do material. Então, é importante que durante já o processo da elaboração seja feito isso. Ainda, o professor deve produzir o material dentro dos parâmetros orientados, como o tamanho de letra, o tipo de fonte, o tipo de espaçamento e as seções do material. Sempre nós temos as seções que já são pré-estabelecidas pelo material. Nós temos a apresentação da aula, depois nós vamos ter desenvolvendo o conteúdo, as atividades, a última atividade que é a atividade para que o aluno possa refletir sobre todo o aprendizado, tem as referências bibliográficas e tem ainda um material complementar que é indicado também em cada aula para esse aluno. Outras dicas ainda. Não apagar os comentários dos revisores. Isso aqui é uma solicitação que nós fazemos. Às vezes o professor quer apagar os comentários para que a aula fique mais legível, mais limpa, para que ele possa revisar. Porém, é interessante deixá-los. Nós utilizamos aquele recurso que tem lá no Word para revisão e ficam os balões sempre à margem direita da página. É interessante que se deixe, porque quando nós formos revisar novamente a aula, já estará posto ali as solicitações que nós fizemos e nós vamos verificar se foram atendidas e como a gente poderia adequar ainda se algo não foi atendido. Também o professor deve manter a interlocução e modalização do texto com o aluno, que eu já falei. Se o professor não conseguir isso durante o processo, nós, na condição de revisores, vamos tentar fazer essa adequação. O professor ainda deve seguir as orientações dos revisores, pois a nossa intenção é contribuir com o trabalho. Quando, por exemplo, nós dizemos que é necessário uma vírgula em um determinado local para evitar ambiguidade, que é necessário que se adeque o discurso, se modalize o discurso, ou ainda que que construa um novo parágrafo falando sobre determinado tema, fechando o conteúdo, ou ainda readequando períodos. A intenção nossa aqui é contribuir para que esse aluno tenha um melhor entendimento sobre o material. E ainda manter a ordenação de postagem do material. Não é raro nós pegarmos, por exemplo, para revisar uma disciplina em que o professor posta, ele tem 5 aulas para postar, por exemplo, ele posta a aula 1, depois posta a aula 5, depois posta a aula 3, então essa postagem nessa ordem aí não é interessante, é interessante realmente e que o nosso fluxo possa fluir de maneira melhor, que esse professor vá produzindo as aulas e postando na plataforma realmente primeiro a aula 1, depois a aula 2, depois a aula 3 e assim sucessivamente. Até porque quando nós formos fechar esse material, o aluno vai precisar da sequência das aulas. E há conteúdos, há disciplinas que uma aula é pré-requisito para a outra. Então não há como a gente, também na condição de revisor, ficar revisando esse material intercalado. E aqui, o nosso último slide, a referência que eu utilizei aqui para nós
termos essa aula de hoje foi o nosso guia de revisão da Universidade Aberta do Brasil, em cooperação com o IFRN. Esse guia de revisão ele está sendo construído e sempre aprimorado à medida desses anos que nós estamos na produção de material didático, e sempre há novidades e adequações e há sugestões, está sempre em construção, né? Sempre vão surgindo outras demandas e nós vamos reconstruindo, readaptando esse guia de revisão. Então, essa foi a nossa aula de hoje e bons estudos para os senhores.